autor desconhecido. Germano. Muito bonita a mensagem. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Está todo mundo bonito, baixinho. Eu escolho Jesus, que vai ser o assunto da nossa palestra de hoje. Porque quando a gente fala escolha Jesus, aparece uma palestra alegre. Por quê? Porque escolher Jesus não é aqui falar sobre você mudar de religião, sei lá, levantar um culto, vai no centro, não, nada disso. E falar sobre escolha. Escolha é uma coisa que a gente faz sempre. Na nossa vida, a gente está sempre escolhendo entre reagir ou aceitar, entre perdoar ou guardar aquele sentimento, retalhar, escolhendo entre servir ou competir. Esse é o nosso normal. Amar ou ter razão. Às vezes é melhor a gente ter paz do que razão. Então a gente está sempre, as nossas escolhas estão aí. Escolher Jesus é uma delas. Agora, essa pergunta é simples. Né? É simples, não é, mas é desconfortável. A gente está preparado para escolher Jesus hoje? E quando eu falo escolher Jesus, é o quê? Não é negar. É simplesmente tentar imitá-lo. Tentar viver de acordo com aquilo que ele deixou. Com as palavras que ele nos deixou. Será que nós estamos fazendo isso hoje? Será que se eu olhar, eu estou realmente seguindo esse caminho? Pelo menos, né, palidamente. Porque Jesus era muito grande. Então, sabe que mesmo palidamente a gente não vai estar tentando imitá-lo? Vamos ver. Vamos falar sobre isso. Porque escolher Jesus não é ser espírita. Né? É decidir viver como ele viveu. E aí, quando a gente olha as coisas nesse prisma, muda tudo. Muda tudo. Viver como Jesus viveu, quer dizer, absorver as coisas que ele falou e tentar aplicar a nossa vida, é totalmente diferente. A gente tem que realmente parar e dar uma refletida nisso. Porque Jesus é muito grande. Essa frase do Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus falou isso, é claro, ele era um ser humano, ele sabia que ele ia viver 2000 anos. Então ele não estaria aqui hoje para que a gente fosse a Deus através dele. Bom, ele sabia que o corpo dele ia morrer. Ele estava dizendo do quê? Das palavras, da filosofia que ele deixou. E a gente não tem maneira de você atingir um lugar maior ou melhor sem seguir as palavras, os ensinamentos que ele nos deixou. Tem uma historinha que eu lembrei agora, que é até interessante, faz tempo que eu não conto. Estava o pai e o filho, pequenininho. Aí o filho perguntou para ele assim: pai, qual o tamanho de Deus? Ele falou: ó, filho, como é que ele vai explicar? Ele pegou, olhou, estava passando um avião, 6 mil metros de altura, longe. Falou: filho, tá vendo lá? Olha aquele avião descendo. Ele olhou: mas é pequenininho, não dá nem para ver, pai. Falei: tá bom. Guardou isso? Então vem comigo. Aí pegou o filho, colocou no carro e foi para o aeroporto. Chegando no aeroporto, entrar assim no alambrado, tinha um avião, mesmo avião, mas enorme. Era perto. Pai, como é grande esse avião para negar, é igual ao outro. E Deus, Jesus, é a mesma coisa. Ele, quanto mais perto dele você estiver, maior ele fica. Se você estiver longe, ele é pequeno. Se você estiver próximo a ele, ele vai se tornar grande. Então, a nossa escolha, se nós escolhermos viver de acordo com ele, escolher Jesus hoje, a gente vai estar com certeza bem mais perto do que a gente pensa. Porque é muito fácil quando a gente quer imitar Jesus, assim. Eu vou imitar, vou viver. Não. Todo mundo admira Jesus. Todo mundo quer imitar Jesus. Admirar é simples, mas e para viver comigo? É complicado. Porque a gente lembra sempre daquele Cristo que curava, aquela personagem linda, mas a gente evita pensar que Cristo perdoava até os traidores. A gente esquece disso. Cristo fazia isso, e a gente às vezes não faz. A gente admira aquele Cristo que multiplicava os pães, fazia milagres. Mas a gente lembra, nós queremos ser parecidos com esse Cristo, que fazia milagres. Nós não queremos ser aquele Cristo parecido com o Cristo que carregava a cruz. E nós temos uma cruz para carregar. Então, a gente sempre tem a cruz para carregar. Não é ser espírita. Né? Para nós, espíritas, Jesus é modelo e guia. E quando a gente fala que Jesus é modelo é exemplo de vida.
Se ele é modelo, a gente tem que seguir o modelo que você escolhe. Não adianta. Será que nós estamos tentando seguir esse modelo ou a gente só está frequentando lugares onde se fala dele, como hoje? Será que a gente, nesse pequeno espaço de tempo que nós temos aqui, nós ouvimos falar de Jesus, estamos maravilhosos, maravilhados até com a figura. Mas será que nós vamos guardar isso para daqui a pouco, para amanhã cedo? É isso que nós temos que escolher. É isso que a gente tem que ver. Porque a figura de Jesus, ela é magnânima. Isso ninguém tem dúvida. Às vezes a gente pensa, a gente quer os benefícios que o Cristo traz, a paz que Cristo nos dá. Ele prometeu a paz, e Ele te dá essa paz, Ele te conforta todos os dias, mesmo que você não saiba. Então a gente quer tudo isso, mas a gente não quer fazer o esforço que Ele fez, para que Ele conseguisse passar as verdades dele. Nós queremos paz, mas a gente não faz o quê? A reforma íntima, a gente não melhora. A gente vive pedindo paz, mas a gente não se esforça como Cristo para melhorar. Nós queremos proteção espiritual. Meus mentores me protejam, me dêem luz. Mas a gente alimenta aquela energia baixa. A gente está o tempo todo nervoso, a gente está discutindo. Então o que acontece? Nós temos que parar um pouco e lembrar daquilo que Cristo disse. Temos que fazer pelo menos o básico. Porque escolher Jesus, viver de acordo com o que ele falou, pelo menos seguir um pouco nesse caminho, é coerência. A gente não precisa ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Né? Jesus também não pede perfeição, né? Não nesse planeta. A gente ser decidido, a gente realmente querer escolher Jesus para a sua vida. É querer realmente tentar viver de acordo com aquilo que ele propõe. E não é tão grande, não é tão difícil assim. Amai-vos, amai o seu irmão como a ti. Amai-vos aos outros. Seja caridoso. Não é tão difícil assim. Né? Pratique o bem sem olhar a quem. São frases. A gente está acostumado a ouvir, mas às vezes ouve e não para pensar. Então, vamos tentar escolher Jesus. Porque todo mundo aqui, né, já escolheu Jesus para a sua vida. Só que agora nós temos que botar isso em prática. Aquilo que ele realmente queria a gente passar, e não é fácil. Né? É ser decidido. Né? O que é ser decidido? Amar quando o orgulho quer reagir. Isso é muito rápido. Acontece com todos. Né? O orgulho vem, você quer reagir, não. Pense, escolha Jesus. Lembra, eu escolhi Jesus hoje. Então, antes de eu reagir, eu vou pensar. Perdoar quando o ego quer vencer. Você quer vencer a briga. Você não pensa em perdoar. Silenciar quando a língua quer ferir. Eu acho que isso é o mais... Né? Quando alguém te fala uma coisa, você quer ferir. Servir quando ninguém está olhando. Realmente fazer o bem sem esperar benefício de troca. Então, amar quando o orgulho quer reagir. O que é isso? Quando alguém escolhe Jesus de verdade mesmo, né? Quem realmente de verdade, a gente passa a prestar mais atenção no que se sente e no que se pensa. Ao invés de reagir na hora, responder com aquele sentimento de orgulho, querer vencer a discussão, você escolhendo Jesus, e vamos fazer isso hoje, a partir de hoje, você vai respirar antes de agir. Você vai pensar, será que isso é digno de mim? Será que a atitude de Jesus seria essa? Sem querer se comparar a ele, é claro. Mas será que isso seria digno de eu responder dessa maneira? Enfim, a gente vai preferir manter a paz do que ganhar uma briga. Por quê? Porque você escolheu Jesus. É como trocar o piloto automático por piloto de consciência. Porque às vezes a gente vive no automático. Você escuta tanta coisa durante o dia, na sua vida, nas pessoas que você vive, nas coisas que você interage. Você escuta tanta coisa, você vive de uma maneira com tanta atribuição, com tanta responsabilidade, que você não para pensar o que você está fazendo na sua vida. Se a sua vida está realmente, pelo menos minimamente, seguindo os preceitos de Jesus, você vive no automático. Não. Quando você escolhe Jesus, você para um pouco para pensar as coisas que ele nos pede, você pode viver com consciência. É um orgulho. Silenciar quando a língua quer ferir. Esse é o mais difícil. Né? Olha, existe um momento que as palavras sobem na garganta, a pessoa te faz alguma coisa, te ofende, te humilha, te provoca, porque as palavras vêm. Você quer xingar, falar, esbravejar. Nesse momento, você fala, não. Você tem que... Se eu falar agora, o que vai acontecer? Eu vou construir?
ou eu vou ferir? Então, o que Jesus faria? Eu escolhi Jesus porque eu tenho que tentar agir como ele. Ele não faria assim. No mínimo, ele ficaria quieto. Porque o silêncio também é uma resposta. Todo mundo, às vezes as pessoas acham que silêncio é uma fraqueza. Ah, eu estou quieto, eu sou bobo. Não, não é fraco. Né? Não é. O silêncio é a forma mais elevada de força espiritual. Porque silenciar significa dominar o próprio orgulho. Impedir que o mal continue. Proteger a sua paz. É como apagar o fogo antes que vire incêndio. Às vezes a sua resposta, a sua língua, te leva a coisas maiores. E Jesus não quer isso. Se escolhendo Jesus ou viver como Jesus quer, você vai parar e pensar um pouco. Perdoar quando o ego quer vencer. O nosso ego é o problema de todos. De todos. Entendeu? Você tem que perdoar. Quando o perdão vira prática, deixa de ser teoria, você vai ver que na sua vida as coisas tomam um rumo diferente. Agora, perdoar não é fácil, não se engane. Eu já falei, já fiz uma palestra sobre isso, porque quem começa a seguir, escolhe Jesus, pelo menos começa a tentar perdoar. Tentar perdoar já é o primeiro passo. Porque para você chegar no perdão, você vai ter um longo caminho. Vai ter muita pedra para pisar. Não se engane. Mas pelo menos você tenta. Né? Não significa também aceitar injustiça, gente. Não. Ser espírita, ser bom, não significa aceitar a justiça. Você tem que ser justo sempre. Agora, internamente, você tem que se convencer que você perdoou. Ou pelo menos colocou uma pedra por um tempo naquele sentimento que fez. O seu ego não fica satisfeito com isso. Porque quando você faz isso, você vai dormir com o coração mais leve. Você vai evitar de guardar rancor. Você para de alimentar brigas e sentimentos ruins. E olha, eu escrevi, rancor é igual mochila cheia de pedra. E é mesmo. Peça. Já pensou você andar carregando uma mochila de pedra? O rancor é a mesma coisa. Quando você está caminhando com um peso nas costas, para quem fez o exército sabe, quando você tira aqueles 20 quilos, parece que você é outra pessoa. É a mesma coisa aqui. Né? Quando você perdoa, você fica mais leve. Né? Você passa a viver como ele quer. Servir quando ninguém está olhando. Todo mundo quer servir. A gente é bom por natureza. O ser humano ele é bom por natureza. É claro que o mundo, as coisas levam a pessoas para outros caminhos que não os bons. Né? Mas não é tão difícil você servir. Porque quando a gente fala em serviço, imagina coisa grande. Eu chegar lá, vou fazer uma compra, vou dar uma casa, não precisa. Pequenas coisas. Pequenas atitudes que têm valor espiritual. Jesus valoriza coisas que o mundo não faz. E se eu escolher Jesus, então eu vou fazer coisas que Jesus valoriza. Né? Escolher Jesus faz a pessoa perceber que o espiritual aparece. Quando você ajuda alguém sem aparecer, quando você ouve alguém que está triste, quando você é honesto, por incrível que pareça, gente, ser honesto hoje é para ser louvado. A que ponto nós estamos? Há 50 anos atrás, 60 anos atrás, eu não diria isso. As pessoas eram bem mais honestas. Hoje em dia, ser honesto é louvável de elogio. Fazer o bem sem esperar retorno. Ou sem esperar aplauso. Hoje, o retorno até deixa para lá. Hoje é esperar aplauso. Porque hoje nós temos uma coisa que é faz assim, ó, que é o celular, que as pessoas não fazem nada se não tiver registrado. Tem que ter para depois pedir like. Infelizmente é assim. Né? É aí que a vida muda. Então, escolher Jesus é isso. Não é fácil fazer esses quatro quadrinhos. Não é fácil. Agora, nós que somos espíritas, a gente sabe. O Espiritismo explica muita coisa. Né? Explica a reencarnação, né? Que nós temos várias vidas, que nós vamos e voltamos e aprendemos em cada uma delas. Explica a causa e efeito, você vai responder pelas coisas que você fez. Boas, mas explica provas e expiações. Nem sempre a vida é tão negra quanto você pensa e não é tão bela quanto você espera. As provas e expiações estão aí para você melhorar. Né? Mas explicar não é o momento de escolher. Nós temos que escolher Jesus. A gente pode entender tudo, mas e não aplicar nada. Pode ser o melhor orador do mundo que vem aqui na frente, fala. Mas no fundo ele não faz nada. É muito bonito, mas não faz. Não é isso. Nós temos que escolher e fazer. Então, escolher Jesus hoje
É transformar o conhecimento em prática. É sair da teoria e entrar na vivência. Não é sofrência não, gente, é vivência. Deixa bem claro que porque evolução não é informação acumulada. Às vezes a pessoa é um sábio, mas não é evoluído. Ou pelo menos não está evoluído a cada dia. Por quê? Porque ele não escolheu Jesus. É caráter transformado. À medida que você escolhe, e você vai para aquele trilho, você vai melhorando a cada dia o seu caráter. Agora tem uma perguntinha. Não precisa responder, não. É só fazer uma perguntinha e a gente internamente pensa nisso. Se Jesus estivesse sentado aqui hoje, se ele estivesse aqui, ó, sentadinho, ouvindo a nossa história, vendo as suas escolhas e as minhas, seus pensamentos, suas reações nos momentos mais difíceis, ele reconheceria em você alguém que escolheu seguir? Será? Ou diria com carinho, você ainda está aprendendo, mas ainda não decidiu. Porque admirar Jesus é fácil. Seguir Jesus já exige decisão. Será que nós, em que categoria nós estamos aí? Eu, com certeza, ainda estou aprendendo. Isso eu falo. Tá? Apesar de eu ter escolhido Jesus há um tempo, ainda estou aprendendo. E vou continuar. Mas e vocês? Não precisa responder, só pensar um pouco. Né? Porque hoje uma coisa, vocês lembram o título da palestra que eu falei? Ó, repare bem no título. Não é um dia eu escolherei Jesus. Lembra bem? Não é quando eu estiver melhor, eu vou escolher Jesus. Não é quando a minha vida estiver mais tranquila, eu vou escolher Jesus. É hoje. Hoje é o dia. Né? A partir do momento que você para e pensa, não precisa ser agora, mas que você para e pense um pouco. Porque se nós ficarmos, qualquer um de nós, ficarmos esperando, quando a vida tiver céu de brigadeiro, mar de surfista, não, a gente nunca vai escolher Jesus. A nossa vida é assim. Tem momentos bons, tem momentos alegres, tem momentos ruins, tem dificuldades, tem bonança. Então, se nós ficarmos aqui esperando que as respostas para tudo isso estejam todas enquadradas, bonitinhas e desenhadas, a gente nunca vai escolher Jesus. Então, gente, uma hora você vai ter que colocar um caminho, um X ali, é por ali que eu vou escolher Jesus. Então, por que não hoje? Porque não é porque a gente foi embora pensar e falar, gente, eu vou começar a tentar viver de acordo com isso. Eu sei que todo mundo aqui já faz, mas não custa nada a gente reforçar. Né? Porque a grande ilusão da nossa vida é qual que é? É achar que nós temos tempo para tudo. Não tenha dúvida. Nós sempre temos para tudo. Essa é a verdade. Depois eu melhoro. Depois eu peço perdão. Depois eu procuro aquela pessoa. Depois eu começo essa minha transformação. Não, gente, o momento é hoje. A verdade é que a vida da gente só acontece no presente. Nesse caso também. Sempre no presente. O ontem já foi, já virou memória. A gente só vive o hoje. O amanhã ainda é promessa. Ninguém sabe. A gente parar. Por que essa palestra, essa chamada, a gente, esse alerta, chama hoje, escolher Jesus hoje? Porque é hoje que você tem. Você não tem ontem. Você não tem amanhã. Nós vivemos o dia a dia. Nós só vivemos hoje. Então é hoje que nós temos. Se nós temos que evoluir de alguma maneira, tem que ser agora. Ah, não, amanhã eu vejo isso aí, amanhã eu leio lá, eu assisto de novo, vou pensar se eu faço. Não adianta, é hoje. É hoje. Você vai dormir, vai acordar, você não vai acordar. Amanhã é hoje. Depois é hoje. É sempre, então é hoje a hora da gente escolher Jesus. Escolher trazer toda essa filosofia para dentro da gente e tentar aplicar pelo menos um pedaço dela. E vou repetir. Muita gente imagina que escolher Jesus é algo dramático, grandioso, quase cinematográfico. Mas na maioria das vezes não é. Porque escolher Jesus acontece nas pequenas coisas, nas coisas invisíveis, não é aquilo. É isso aí. E quando você decide não responder, uma mensagem atravessada. É quando a gente prefere o silêncio à discussão, eu já disse antes. É quando você se humilha
E esse humilhar não é rebaixar, não. É quando você reconhece de que não vale a pena você entrar numa discussão, não vale a pena você revidar. Não tanto pelo outro, por você, o teu bem-estar, para a tua evolução, para o teu espírito. Que às vezes é melhor a gente ouvir e aceitar do que sair batendo de volta. Olha, eu falo isso com experiência, tá? Eu já fiz muito disso. Né? Eu era reativo. A pessoa fazia A para mim, enquanto eu não desse o B, eu não estava sossegado. E mudei, graças a Deus mudei. Hoje eu deixo as coisas para lá. Ainda tem algumas coisas que eu preciso trabalhar, mas muitas coisas eu melhorei nesse aspecto. Então é por aí. Eu escolhi, eu nem sabia, mas eu já tinha escolhido Jesus. Né? Foi um hoje nesse qualquer aí para trás. Bom, é quando a gente prefere o silêncio. É quando você compreende que às vezes o dia ruim, as coisas ruins não acontecem só para ti. Que às vezes a gente sai e fala, pô, tive um dia péssimo hoje. Eu vou chutar o cachorro, eu viro de cara feia. Mas, meu amigo, dia ruim não acontece só para você. Ele, ela, todo mundo tem os seus problemas. E você pode sair da sua casa com o maior dos sorrisos. Primeira pessoa que você encontra, o cara está virado no giraia. Está virado no giraia. O cara está com os problemas dele. O que você vai fazer se você agir na mesma moeda? Então, escolha Jesus, pare e pensa, não, deixa quieto. Eu vou ficar quieto, ele vai melhorar também. É quando você decide fazer o bem, mesmo quando ninguém vai saber. Nesses momentos é que a sua alma cresce. Nesses momentos que você mostra que de uma maneira simples, você já escolheu Jesus. Você já lembrou das coisas que Jesus deixou. Você já fez a sua escolha. Nesse momento. Então, coisa simples, né? Que não é tão difícil assim. Né? Eu vou contar uma outra história. Os dons de Deus. É o seguinte, essa aqui. Porque tinha uma loja, o senhor, como nós, chegou numa loja, ele entrou numa loja e tomou um susto. Lá atrás do balcão tinha um anjo. Desse tamanho aberto. Eu falei, meu Deus, um anjo na TV. O cara ficou maravilhado. Um anjo, que beleza. Aí ele foi lá, né? Ele falou, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu estou maravilhado, um anjo para minha TV. Ele falou, não. Aqui nós vendemos, aqui nós temos os dons de Deus, tudo aquilo que Deus quis nos deixar, Ele deixou aqui. Ele deixou a paz, tolerância, sabedoria. Falou, é sério? Não, mas deve ser muito caro, né? Hoje falou, não, meu amigo, aqui é de graça. Ah, então, se é de graça, eu quero um pote de fé, uma sacola de tolerância, 3 pacotes de amor. Aí ele foi pedindo tudo que era de bom, tudo aquilo que Cristo me deu. Eu quero a paz, eu quero muito daquilo que Cristo tem para nos dar. E fez um pedido enorme de coisas boas. Aí o anjo falou, não, tá bom, eu vou pegar. Aí foi lá para o fundo, o almoxarifado celestial. Não demorou um pouquinho para ter achado tudo. Aí voltou. Aí ele voltou com um pacotinho desse tamanho. Colocou na palma da mão do cara. Ele falou, por quê? Mas só isso? Você me oferece um monte de coisa, me dá esse pouquinho? Ele falou, não, meu amigo, aqui são os dons de Deus. Os dons de Deus, a gente não trabalha com fruto. Nós só te damos sementes. Você tem que cultivar, meu filho. Que é moleza? Não. Dom de Deus, e Ele nos deixou, Ele só deixou a sementinha. A gente tem que trabalhar para que essa semente germine. A paciência, ela vem pequenininha. Na fila da paciência lá, quando você vai lá no céu, quando você vem para cá, Ele te dá um pouquinho de tolerância, de paciência. Só a sementezinha. O resto é você. Depende das suas escolhas. E você quer começar bem? Escolha Jesus desde o começo. Escolher Jesus é sempre isso, nas coisas pequenas. Devagar, você vai aumentando todos esses dons que o anjo deu, e você vai ver que as escolhas onde Jesus está envolvido estão cada vez mais fáceis.
Você vai ganhando experiência, aumentando os dons de Deus. E, quando os dons de Deus aumentam, a paciência, o conhecimento, principalmente o conhecimento, o bem-estar, a sua evolução espiritual, que só vem com conhecimento, sofrimento e batalha em várias encarnações, não é só nenhuma, não. Né? Que a gente nunca aprende, só aprende um pouquinho a cada encarnação. Então, essa semente vai crescendo. Então, nós temos aqui no nossa esfera, no nosso planeta, pessoas que a árvore dele está enorme. E tem pessoas que ainda estão com a semente germinando de pouquinho. Né? Então, eu não sei onde é que cada um de nós está. Mas a gente escolhendo Jesus, com certeza, a nossa semente vai germinar muito mais rápido. Aí o cara saiu com esse pacotinho, não sei onde é que ele está, quantas encarnações já passou, mas ele deve ter crescido bem mais. Os dons que ele recebeu. E a gente tem uma coisa muito boa, que é, a gente tem a oportunidade de que cada dia é uma nova escolha. A escolha pode ser renovada todo dia. Porque hoje é sempre, todo dia é hoje. Então a gente pode renovar a escolha de Jesus todo dia. Se ontem, né, o hoje de ontem, e a gente não escolheu, você pode começar de novo. Se ontem você reagiu mal, você pode agir bem hoje. Se ontem você se perdeu, você pode reencontrar o caminho. Quando? Hoje. É hoje que tem que acontecer. Né? Deus não espera perfeição imediata. Ele espera movimento e crescimento. Deus quer boa vontade. Jesus Cristo quer boa vontade do Espírito. Eu já falei, toda palestra eu falo. Espírito não nasceu para viver parado. Quem nasceu para viver parado é poste. Poste, sim, nasceu para ficar paradinho no seu lugar. Espírito não. Espírito nasceu para crescer. Tem que estar em movimento. Deus sempre para nós que gostamos de roda, é Rolling Stone. É Rolling Stone. A pedra rolando sempre. Não é, Cássio? Sabia do Cássio? Gosta de roda. Surpresa. Mas é assim, é Rolling Stones. O Espírito tem que viver assim, sempre. Escolhendo Jesus a cada dia. Aí então, só eu vou falar. O ontem é história. O amanhã é um mistério. Mas hoje é uma dádiva. Ontem já foi a história. Né? Hoje a gente se preocupa. A gente se preocupa muito com o futuro. A gente quer saber como a nossa vida vai ser no futuro, o que vai acontecer, como as coisas vão se resolver. Já reparou isso? Que você fica na sua casa, você fica sentado no sofá, lá onde for, a pessoa começa a pensar em como é que vão ser as coisas. Ai, meu, como é que vai ser amanhã? Aquela dica. E meu filho? Claro que ele vai estar para resolver o problema dele. E não sei o que. Gente, o futuro é apenas o resultado de muitos hoje. O futuro nada mais é do que um acúmulo de vários hoje. Se você agiu bem, escolheu Jesus e viveu hoje, o espírito que você vai ser amanhã depende da escolha que você fez. Quando? Hoje. A paz que você quer no futuro começa quando? Hoje, nas atitudes de agora. A evolução espiritual, ela não acontece de uma vez. Ela acontece um dia de cada vez. E esse dia quando é que é? Hoje. Então vamos escolher Jesus hoje. É a decisão mais importante da sua vida. Talvez a pergunta mais importante dessa noite, dessa nossa conversa, que seja essa. Se hoje fosse um dia daquele decisivo da sua, o que a gente escolheria? Vive nas coisas que Jesus nos ensinou ou o orgulho? Entre o orgulho e o perdão. O orgulho, com certeza, não faz parte das escolhas dos dons de Deus. Ou a perfeição, a reação, ou a compreensão. Qual desses está no dom de Deus? Fica muita dúvida. O ego ou o amor? A preguiça ou a boa vontade? A caridade ou a ganância? As coisas, se a gente parar e pensar nas coisas que Jesus fica simples da gente tomar as decisões. Mas tem que ser tomada hoje. Escolher Jesus é uma coisa que todos um dia vão ter que fazer. Se não nessa, na próxima, quando me leva para a encarnação, um dia você vai ter que tomar essa atitude. Porque lá vai ser hoje também. Para isso. Então, a decisão mais importante da nossa vida
Porque escolher Jesus não é um discurso bonito. Né? Então, aqui não é para fazer um discurso bonito, é para fazer pensar mesmo. É uma decisão silenciosa que acontece dentro da nossa consciência. E essa decisão, ela só pode ser tomada hoje. Eu vos deixo a minha paz vos dou. Essa é uma das grandes coisas que Jesus nos deu. A paz, seu amor e os dons. E eu queria tocar sempre. Vamos usar do som. Eu sempre encerro uma música, mas eu sempre coloco uma musiquinha de ar, né? Eu faço a letra, ponho lá no IA, fica bonitinho, fica lindo. Mas dessa vez eu vou judiar você. 2000 anos se passaram e a pergunta ainda está aqui: o que farei com Jesus, o Cristo? O que Ele espera de mim? O que farei com Jesus? O que farei com sua luz? Se Ele bate no meu coração, eu deixo entrar ou digo não? O que farei com Jesus? Não tem multidão gritando, só meu silêncio e meu pensar. Jesus me olha com ternura, espera eu me expressar. O que farei com Jesus? O que farei com sua luz? Se Ele bate no meu coração, eu deixo entrar ou digo não? O que farei com Jesus? Às vezes basta um gesto, um perdão, uma oração. É assim que Jesus vive dentro do meu coração. O que farei com Jesus? O que farei?